Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para rumarmos à África, tentando perceber o que é que se passa no Sudão, lugar, faz lembrar Itália quase, sempre em grande conturbação política e, mais uma vez, estamos exatamente nessa conturbação. Como é que tem visto a evolução da política no Sudão, Sr. Embaixador? O Sudão é um país muito antigo, né, na história africana. É o terceiro maior país africano. É um país que vem da colonização britânica, como era o Egito, e é independente desde há 61 anos. Julgo que em 53 anos desses 61 anos, o Sudão esteve em mãos militares, o que também já dá uma certa ideia daquilo que é a instabilidade do país. Essas mãos militares, em particular, nas últimas décadas, estiveram durante 30 anos sob o controlo de Omar al-Bashir, uma figura altamente controversa que navegou em diversas águas políticas internacionais, umas vezes abrindo-se ao Ocidente, outras vezes abrindo-se à União Soviética. Fez a certa altura uma deriva islamista que provocou a própria divisão do país, porque o país não é unitário, é um país que tem populações muçulmanas, mas tem populações de animistas e de outras crenças, o que acabou, no fundo, por provocar, ser um dos fatores que provocou a secessão do sul do país, com a criação do Sudão do Sul, que é um país novo, contrariamente a um país que aliás nasceu, tal como a Eritreia, que é um vizinho do Sudão, nasceram contra a regra que a antiga Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, tinha criado de respeitar as fronteiras do colonialismo. Isto é, elas são tão más, algumas são desenhadas artificialmente, mas no fundo é a única maneira de manter unido alguns países. Ora bem, esse princípio quebrou-se já no passado, e o Sudão do Sul é um dos casos típicos. Omar al-Bashir é uma figura que é perseguida hoje pelo Tribunal Penal Internacional. Ele vive neste momento no Sudão, depois de ter caído em 2019 do poder, depois de grandes manifestações, mas vive no Sudão em residência fixa e está por cumprir o mandato do Tribunal Penal Internacional para o levar para a Haia. Como é sabido, o Tribunal Penal Internacional não faz julgamentos à revelia, só faz julgamentos presencialmente, e não tendo as autoridades do Sudão tido a coragem de o mandar para a Haia, ele continua, digamos, em prisão preventiva dentro do seu próprio país. Em 2019, como disse, Omar al-Bashir cai, cria-se uma estrutura de transição entre os civis e os militares. Essa estrutura de transição era mantida, digamos, com um governo que procurou, em primeiro lugar, retirar muito daquilo que era o peso islâmico no país, um conjunto de leis muito radicais que Omar al-Bashir tinha criado, fez alguma liberalização, mas o que parece é que os militares, que no fundo também estavam ligados a esse compromisso de 2019, acabaram por se cansar desse compromisso e acabaram no final, em outubro do ano passado, por fazer um golpe de Estado, prender o primeiro-ministro e fazer daí um novo regime que um mês e pouco depois acabou por ter uma espécie de recuo. O primeiro-ministro foi outra vez recuperado. O primeiro-ministro era uma figura tecnocrática, praticamente, um homem com experiência no Banco Africano de Desenvolvimento, com experiência nas instituições da ONU, da Comissão Económica da ONU para a África. Esse primeiro-ministro regressou, como digo, depois há um momento a partir do qual ele faz o compromisso faz um compromisso com os militares. Há um acordo de 14 pontos muito, muito detalhado, que logo se percebeu que os militares não iam cumprir, e agora saiu de vez.
E, portanto, estamos eu não diria num vazio, estamos com os militares no poder, pura e simplesmente, e veremos em que medida é que a comunidade internacional tem força para pressionar esses militares. A situação é grave no Sudão, porque tem havido violência constante no dia-a-dia do Sudão. O Sudão passa por um período complicado sob o ponto de vista pandémico, passa por um ponto de vista complicado sob o ponto de vista económico, há uma subida dos preços da alimentação, há um forte desemprego, há um desinvestimento internacional completo, como é óbvio, e, portanto, no fundo, os militares temiam, ao que parece, e temem, ao que parecem, que os seus privilégios pudessem ser postos em causa, porque trata-se de uma clique que está montada há décadas no Sudão. Exatamente. E, portanto, estão, neste momento, assumiram o poder e, como acontece muitas vezes em África, logo se dará. Veremos também em que medida é que os países ocidentais e os países não ocidentais se colocam perante o Sudão. E, em particular, há quem diga que os Estados Unidos poderão fazer uma forte pressão sobre os militares, mas o que aconteceu uma coisa quase caricata que a política internacional tem. O enviado especial do governo americano para o Sudão falou com o general no dia em que ele fez o golpe de Estado e foi dali para o Golfo, e quando chegou ao Golfo recebeu uma chamada telefónica a dizer que tinha havido golpe de Estado. Portanto, das duas uma, ou há suspeita que teria incentivado o golpe de Estado, o que não é plausível, tendo em conta a posição americana tradicional nesta matéria, no caso do Sudão, ou pura e simplesmente foi enganado, e que prova também a fragilidade daquilo que é a capacidade de influência do State Department nas questões africanas mais importantes. Ainda por cima porque o Sudão está numa zona geográfica, bem, a África é Pois nós, tabela. aliás, podemos ver um mapa, podemos ver um mapa do Sudão que nos mostra, digamos, a variedade de países que estão ali à volta, variedade essa que inclusivamente era aumentada quando o Sudão tinha o Sudão do Sul. Exato. Mas, portanto, é um país que é um eixo fundamental naquela área e que no passado, e também já agora vale a pena dizer, porque explica muito do que está a acontecer noutros locais da África Oriental, no passado Omar al-Bashir teve ali forças extremistas do Al-Qaeda, teve contactos com Osama Bin Laden e foi colocado pelos Estados Unidos na lista dos países que apoiavam o terrorismo. Aliás, essa era uma das perseguições internacionais ao Omar al-Bashir. Mas vê-se pelo mapa a quantidade de países que são vizinhos e a instabilidade que isso naturalmente pode provocar. Exatamente, e era isso exatamente que eu estava a pretender dizer. De alguma forma, a instabilidade no Sudão extrapola as suas próprias fronteiras e acaba por determinar uma instabilidade bastante mais alargada em termos geográficos do que aquela que são as simples fronteiras internas do próprio Sudão, não lhe parece? Até porque em África, António, a maioria das fronteiras não são fronteiras guiadas. Exatamente, exatamente. Exclusivamente se encontram num lado e do outro da fronteira, precisamente porque são fronteiras do colonialismo, populações da mesma etnia. E, portanto, há uma similitude maior, às vezes, entre populações de um lado e do outro lado da fronteira do que relativamente a outras etnias que vivem no próprio país. Exatamente. E cria uma diversidade, e em particular porque o poder central, muitas das vezes, não tem uma capacidade em África de se exercer a nível local e mantém-se, particularmente em alguns países africanos, algumas lideranças locais, dos mais velhos e até de algumas estruturas ligadas a fatores religiosos ou fatores étnicos. Isso faz com que haja uma espécie de competição em termos de influência, e quase sempre os poderes centrais procuram captar essas lideranças locais, mas nem sempre isso acontece. E, portanto, a probabilidade da porosidade das fronteiras é muito grande e em particular agora, nos últimos anos, com esta nova onda do islamismo, e em particular do islamismo radical, com todo o seu caráter proselitista e de criação de adeptos um pouco por todo o lado, uma espécie de internacional islamista, acaba por ter um efeito que faz com que os países não controlem a própria dinâmica dentro das suas fronteiras. Claro. Vamos ficar por aqui nesta segunda parte de Arte da Guerra. Voltamos já de seguida, mantendo-nos em África, para a terceira parte. Até lá.